Olha, faltam apenas 6 meses para o início da transição da reforma tributária e muitos empresários ainda não começaram a se preparar. Essa nova legislação trará impactos profundos na localização de empresas, o planejamento fiscal e sistemas de gestão e operações logísticas. Para entender o que muda já em 2026 e como as empresas devem se antecipar, a gente recebe aqui no estúdio o advogado e mestre em Direito Tributário, Dr. Alexandre Tortato, inclusive que é ex-conselheiro do CARF e sócio do escritório Tortato Advogados. Doutor, bom dia, bem-vindo. Bom dia, João, bom dia a todos, muito obrigado pelo convite, prazer falar com vocês. Falando sobre a ótica do empresário, essa reforma, porque em especial as esferas públicas, a administração pública tem um receio muito grande com que, mais uma vez, os recursos continuem ficando em Brasília, né, e a questão da subdivisão. Mas, trazendo para a ótica, de fato, dos empresários, o que essa reforma traz de novidade, de mudança, de necessidade de adaptação, e não adianta ficar empurrando para a barriga, tentando olhar, não, em 2026 eu vejo isso, eu começo a ir atrás, porque o brasileiro é o campeão de deixar tudo para a última hora, né, doutor? Perfeito, João, exatamente isso. A gente então tem uma mudança, ela é uma mudança completa no nosso sistema de tributação sobre o consumo, né? Então é sempre importante a gente mencionar, vocês vêm trazendo essas informações há bastante tempo, a gente está mudando o nosso sistema de tributação do consumo. Então o imposto de renda não está sendo alterado nessa reforma e também a tributação da folha, que é um grande problema dos empresários, né? O custo da contratação também não está sendo alterado agora. Mas os tributos que incidem sobre a receita bruta das empresas, ele está sendo alterado e vai mudar completamente a sistemática de apuração. Mas não é uma simples alteração do tipo, vai só mudar aqui o cálculo do tributo, ou a alíquota vai subir, vai descer. Vai mudar completamente a forma de apuração e inclusive vai impactar na formação e na metodologia dos negócios. Então o empresário, de fato, ele tem que estar já analisando isso, verificando isso. Por quê? Porque a gente vai ter repercussões econômicas em todos os setores da empresa. Então, se uma medida, para não falar agora, teve a questão do IOF, se eu tenho que estar preocupado ali com falar só para ver o que vai mudar um custo, etc., de alguma coisa, com a reforma a gente muda questões de logística, como você bem mencionou, formação de preço do meu produto ou do meu serviço, localização, quem são os meus fornecedores, para quem eu vendo, quais são os meus clientes, tudo isso eu tenho que começar a analisar para ver os impactos que a reforma vai trazer no meu negócio. Doutor, entendendo que hoje muitos empresários não estão atentos a essas mudanças, ou de repente até essa urgência, né? Que análise o senhor faz disso? Vou até contar um caso. Essa falta de comprometimento. Caso engraçado, João. No final do ano passado eu fui dar uma palestra num sindicato empresarial e aí no começo da palestra eu falando da reforma, o empresário levantou a mão e falou assim, olha, não sei porque a gente está discutindo isso aí, porque isso aí não vai ser aprovado. Eu falei, não, a emenda constitucional já foi aprovada tem quase um ano, né? Então muitas vezes a gente tem essa impressão de que não vai acontecer, que as mudanças não vão vir. Mas sim, a gente já tem inclusive a Lei Complementar 214 de 2025 aprovada e já temos sabemos quem vai ter regime especial, quem vai ter alíquota diferenciada, qual é a metodologia de apuração, o que vai dar crédito, o que não dá. Então tudo isso já permite que os profissionais da área, né, sejam os consultores, os advogados, os economistas, comecem a fazer as projeções para os negócios começarem a se adaptar. Doutor, o senhor acredita que quando chegar lá em 2026, essa busca por profissionais que estejam por dentro dessas novas regras, vai ser uma correria, aquele famoso Deus nos acuda, né? Por favor, me salva, o que eu preciso fazer na minha empresa para adaptar, atualizar, porque vai chegando, quando cada vez chegando mais perto, a gente já sabe mais ou menos o perfil de cada um. É inevitável, né, que muita gente acabe deixando isso para o final, mas o que a gente tem visto é bastante gente já preocupada, começando a fazer as análises, começando a fazer os seus estudos, porque, assim, um negócio, a gente sabe, uma atividade empresarial, qualquer mudança que você leve 2, 3 meses para conseguir se adaptar, seja no preço do seu produto, do seu serviço, um fornecedor que você não consegue ajustar um preço, isso pode matar o seu negócio, né? Então, o empresário hoje em dia, acho que ele tem bastante essa noção e acho que as empresas estão bastante preocupadas. Claro que, no final das contas, vai ter bastante gente lá, como se fosse a declaração do imposto de renda, né? Correndo no final para tentar se adaptar, mas o problema é que isso pode ser tarde demais. Doutor, entrando no nosso assunto, mudanças efetivamente, o senhor acredita que qual é a principal mudança? É a questão do ICMS, ISS? Porque, vamos lá, é básico, você precisou emitir uma nota fiscal. Exatamente, nesse momento já entram aí essas mudanças, essas atualizações do que está sendo proposto ou
Já foi, inclusive, aprovado pela reforma. Isso. Em 2026, a gente ainda não vai ter o recolhimento, tá? A despesa financeira com esses novos tributos, ou com a CBS, que é o primeiro desses novos tributos. Mas o que esse sistema novo ele vai trazer? Você deu esse exemplo, né? Do ICMS ou ISS. Então, eu tenho o ICMS, que incide sobre a circulação de mercadorias e serviços, e o serviço de transporte e telecomunicações, e eu tenho o ISS, que é o Imposto sobre Serviços. A gente tem aí, há praticamente 30 anos, discussões, ainda em diversos setores, sobre se ele tem que pagar ICMS ou se ele tem que pagar ISS. E isso para o empresário gera uma falta de segurança jurídica que é fundamental para o negócio, prejudica muito a atividade. Então a gente tem, por exemplo, os serviços de streaming discutindo se era ISS ou se é ICMS, serviços gráficos, toda essa discussão. E a reforma ela traz uma noção de simplificação que acaba com isso. Então assim, não importa qual seja necessariamente a minha atividade, eu vou emitir uma nota do meu serviço ou do meu produto, seja ele, vamos dizer assim, de modo bem claro, seja ele qual for, eu vou pagar esses dois tributos que incidem sobre todas as atividades. A única diferença é que eu posso estar enquadrado num regime que tem uma alíquota um pouco menor ou tem uma alíquota normal. Mas esse tipo de discussão, que é uma das grandes discussões que a gente tem hoje, que enche o nosso judiciário de processos tributários, isso acaba. Outro ponto fundamental, quando eu sou, por exemplo, um prestador de serviço, eu pago ISS. Então eu vou ter uma alíquota lá de 2%, 3%, 4% ou 5% sobre o serviço que eu presto, sobre a minha receita, sobre o valor da minha nota fiscal. Só que tudo aquilo que é custo da minha atividade, eu não consigo tomar crédito. E o novo sistema, esse sistema que a gente vai ter, o chamado IVA dual, tudo aquilo que está relacionado à minha atividade que eu adquiro para prestar serviço ou para produzir um produto, um bem, tudo aquilo vai me dar crédito. Então muda completamente a minha noção, inclusive de quem são os meus fornecedores, de eu ter fornecedores com nota fiscal, do que eu compro, para quem eu vendo, por quê? Para eu fazer essa apuração com base nesses créditos, que é fundamental e hoje não tem. Vou te dar um outro exemplo, se você me permite. Claro. Ontem eu estava em Paranaguá numa palestra, num evento sobre logística portuária, etc. E Paranaguá tem grandes operadores portuários que prestam serviço no porto ali de Paranaguá. Os operadores portuários pagam uma alíquota de ISS de 5%. Só que eles têm investimentos gigantescos que eles têm que fazer, seja em pier, seja em armazenamento, seja em diversas questões que eles são de infraestrutura obrigados a fazer, e eles não tomam crédito de praticamente tudo isso, porque muito é tributado pelo ICMS, tem serviço ali, tem questões de engenharia, bens, máquinas, equipamentos, ele não toma crédito de nada e paga uma alíquota de ISS na saída. Então toda essa lógica, ela acaba, e eu passo a ter uma não cumulatividade plena. Ou seja, tudo aquilo que eu adquiro me dá crédito para eu descontar do meu imposto na saída. Então isso é fundamental para os empresários começarem a fazer os seus cálculos para saber o quê? Primeiro, qual é a minha carga tributária? Quanto eu pago hoje e quanto eu vou passar a pagar nesse novo sistema? Porque uma coisa eu posso te garantir, praticamente ninguém sabe quanto paga hoje. Não por falta de informação, porque é quase impossível eu saber quanto eu pago. Porque eu tenho os custos aqui da minha atividade, eu tenho esses chamados resíduos tributários de coisas que eu adquiro, que não me dão crédito, e eu não considero carga tributária porque eu tenho um outro tributo na saída. Então essa análise ela é fundamental. Entendendo essas etapas, essas regras ou esses pedágios, digamos, temos 2026, depois os próximos, de que maneira observar essa necessidade constante de entender a obrigatoriedade de cada etapa e o ajuste que deve ser feito olhando para dentro das empresas. Perfeito, João, porque assim, esse sistema novo ele vai estar plenamente vigente em 2033, ok? Em 2026, eu tenho só questões das obrigações acessórias, ali as notas fiscais com alguns campos novos, mas sem o recolhimento do tributo. Em 2027, eu passo a ter a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que é de competência federal. E eu não tenho mais PIS e COFINS. Eu continuo ali com o IPI e continuo com o ICMS e ISS. Perdão. Em 2029, que o ICMS ele começa a ser reduzido junto com o ISS, e o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, de competência estadual e municipal conjunta, que ele passa a incidir. Então veja o problema. Em 29, 30, 31 e 32, eu vou conviver com os dois sistemas. E como que eu vou fazer, por exemplo, formação de preço? Se eu vou comprar uma matéria-prima, por exemplo, se eu sou uma indústria, uma matéria-prima para produzir o meu produto, que ela vai vir tributada com ICMS
que pode não me dar crédito para o ICMS que eu vou pagar na saída, mas ela vai vir com o IBS que vai dar crédito e vai vir com o CBS que vai dar crédito. Então, vai ser de fato um período turbulento que necessita conhecimento, necessita estudo, para que a gente consiga, daí lá em 2033, de fato, tentar navegar em águas mais tranquilas do que a gente navega hoje. Isso foi pensado justamente para que haja, de repente, uma transição, esse período, essa coincidência não foi à toa, né, doutor? Foi justamente organizada para que haja uma transição e isso aconteça ou permita com que o setor, os empresários, enfim, todos detenham conhecimento suficiente para que na segunda etapa já saibam como o sistema de fato está rodando, funcionando, para que tenham o domínio dele. Perfeito. A questão da transição ela é muito complexa, né? Eu sempre digo, ok, às vezes a gente critica, puxa, mas do jeito que foi colocada, será que é a melhor função, a melhor maneira? Mas aí eu pergunto, e se a gente chegasse dia 31/12 de 2028, desligasse um botão e começasse tudo novo no dia 1º de janeiro? Será que seria mais vantajoso? Será que seria mais fácil? Provavelmente não. Mas o ponto fundamental desse período de transição é o seguinte: o ICMS, ele tem uma lei complementar lá de 2017 que fez com que os incentivos fiscais do ICMS tivessem um prazo máximo de concessão. E esse prazo máximo de concessão dos incentivos, ele foi definido lá em 2017, que iria até 2032. Então o que acontece? Diversas empresas por todo o país realizaram investimentos, né? Então fizeram investimentos com base em incentivos fiscais que os estados concederam a eles. Então, para que esses contratos, que na verdade são contratos, não fossem quebrados, esses contribuintes não fossem prejudicados, essa transição tinha que se estender até 2032 para que essas empresas não fossem prejudicadas, né? E aí até judicializassem, etc. Então, um dos fundamentos dessa transição nesse período é essa questão do ICMS. A questão do incentivo. Doutor, um aspecto importante da gente entender e analisar sobre a insegurança jurídica, né, que o senhor comentou há pouco. Ela persiste nesse novo modelo, nesse novo sistema, também sob a ótica que pode se analisar, há uma perspectiva de que também isso continue? Assim, nós somos um país de muito contencioso judicial, né? Pega a questão das companhias aéreas, a gente tem no Brasil acho que 95% ou 99% dos processos do mundo contra companhias aéreas. Na questão do contencioso, né, da judicialização da questão tributária, esse novo sistema ele é mais simples. Então ele tende, no médio, no longo prazo, judicializar menos as discussões. Vou dar só um número para vocês terem uma ideia do que acontece hoje. Hoje o Brasil tem, no Poder Judiciário, em contencioso tributário, seja nas esferas judicial ou administrativa, federal, estadual e na administrativa municipal, estadual e federal. 75% do PIB em processos tributários sendo discutidos. 75% do PIB. Você tem ideia de qual é o percentual médio dos países da OCDE, que, por exemplo, o Brasil está lá tentando entrar na OCDE? Eu não vou pedir para você chutar, porque você vai errar por muito. É 0,3%. Não é 15%, 20% ou 30% ou 10%, é 0,3% do percentual do PIB. Então, assim, a gente tem um contencioso gigantesco, que é fruto, claro, dessa divisão de competências que a gente tem com relação aos tributos, muito também da nossa natureza, nós advogados, nós empresários, que quando se vemos diante de um que a gente entende algo irregular, claro, a gente vai buscar no judiciário, mas muito em razão da complexidade do nosso sistema, que é, de fato, muito complexo. A gente fica 20, 30 anos discutindo questões da legislação que estão ali, às vezes muito claras ou às vezes não tão claras, mas que a gente precisa de uma decisão final do judiciário que impactam diretamente os negócios. Doutor, um aspecto que eu também queria saber da tua leitura é qual a recomendação para as empresas, né, e para os setores em maior ou menor escala, depender da atividade, enfim, para que já comecem a se antenar com relação a esses prazos, seja de 26, de 32, de 27 para 28, enfim, com relação a sistema e formação, atualização pessoal, né, que
faz aquilo que precisa estar de olho e atento a tudo isso? Assim, não há dúvida de que, independentemente do tamanho da sua empresa, ou independentemente do regime tributário que você esteja hoje, seja Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real, a empresa, será impactada com a reforma. A reforma vai mudar a metodologia de apuração, inclusive os custos e o gasto tributário dessa empresa. Então, o primeiro ponto que eu tenho sempre falado é: avalie, faça um cálculo de qual é a sua carga tributária e veja para quanto ela vai nesse novo regime. Por quê? Porque tem, você sabe muito bem, tem determinados setores que a carga tributária vai aumentar. Sim, ela vai aumentar. Assim como tem outros que ela vai diminuir. Então a primeira coisa que tem que saber é: peraí, onde eu estou aqui? Minha carga vai aumentar ou vai diminuir? Ela aumentar não significa que eu vou ser prejudicado. Por quê? Nesse novo sistema de não cumulatividade plena, o tributo calculado por fora, eu vou repassar o custo do tributo para quem adquire o meu produto ou o meu serviço. E ele vai tomar o crédito cheio. Hoje, vamos dizer que eu tenho uma carga de 12, mas o meu comprador não toma o crédito. Eu vou passar a ter uma carga, por exemplo, de 14, 15, 16, 17, mas eu vou dar o crédito cheio. Então, isso é fundamental. Então, o que eu tenho falado principalmente com meus clientes e com quem eu vou conversar e dar palestras, etc. Descubra qual é a sua carga atual, veja para quanto ela vai. Esse é o primeiro ponto, que é fundamental. Segundo, essas questões de sistema, claro que as empresas de tecnologia já estão preparando, né? Isso é uma função de quem eles estão cuidando disso. Ainda bem, né, doutor? Ainda bem, se deixasse para advogado ia ser difícil cuidar disso, né? Então elas já estão fazendo isso, mas é importante que as empresas vejam com seus fornecedores esse sistema, se isso está, que pé que está, como é que está a previsão, quando que vai começar a disponibilizar, para eles não ficarem para trás com relação a isso. E aí é o seguinte, veja como o seu negócio está estruturado. Vou te dar um exemplo. Pode ser que eu tenha um fornecedor de uma matéria-prima fundamental para o meu negócio e ele está localizado numa região que é longe aqui de onde está a minha empresa e ele vende para mim com preço competitivo. Por quê? Porque ele tem um incentivo fiscal. Que esse incentivo fiscal vai acabar. Então, será que esse meu fornecedor, por exemplo, que está lá em Goiás e vende para mim hoje aqui no Paraná uma matéria-prima, alguma coisa para minha atividade, ele vai continuar sendo competitivo quando tiver implementada a reforma? Pode ser que ele não seja mais competitivo e compense eu comprar de um fornecedor aqui do Paraná, ou de Santa Catarina, ou de São Paulo, que está mais perto. Só que se eu deixar para ver isso lá em cima, será que eu consigo formar um fornecedor em um prazo curto de tempo? E aí eu vou ficar quanto tempo a mais? 1, 2, 3 anos com esse fornecedor e eu vou tendo um custo maior e eu não vou conseguir repassar isso, ou eu vou ter um prejuízo, né, financeiro nesse período. Esse é um ponto fundamental. Outra coisa, os contratos. Eu tenho contratos hoje de médio prazo, de longo prazo, que não prevêem, por exemplo, o cálculo o repasse do tributo. Porque hoje o tributo, eu coloco lá uma nota fiscal de 100, o tributo está calculado por dentro. Com o novo sistema, o tributo ele vai ser calculado por fora. Isso. Então, uma nota que eu vendi um produto por 100 e o tributo é 28, eu vou mandar uma nota de 128. Mas o meu contrato tem que prever isso. Porque vou dar um exemplo que eu sempre dou. Eu posso correr o risco de o meu cliente não aceitar esse repasse, porque o nosso contrato não prevê isso, e o meu fornecedor ter colocado essa cláusula no contrato, eu não vi, aí eu vou ter que assumir esse custo aqui e não vou conseguir repassar para o meu cliente. Então veja, parece um detalhe, mas é algo fundamental para saber hoje de quem eu estou comprando, para quem eu estou vendendo, se os meus contratos prevêem esse tipo de situação. E eu vou ter que começar a adaptar. Interessante. Doutor, não poderia deixar de perguntar sobre essa questão do IOF, né? Tivemos aí a derrubada, uma derrota histórica para o governo. De que maneira isso também, né? A análise ou a avaliação que o senhor faz, em especial, para muitas empresas, a questão do acesso ao crédito e ainda não deixando de trazer para essa conversa a Selic, que atingiu os 15%. É um momento bastante desafiador para qualquer empreendedor no Brasil. É quase impossível a gente falar hoje em investimento com uma taxa básica de juros nesse patamar, né? Ela é totalmente contrária ao investidor, ao investimento, e as empresas não conseguem se planejar ou pensar em programar investimentos com uma taxa de juros dessa. E aqueles que têm financiamentos correndo têm essa dificuldade de não conseguir pagar os seus financiamentos porque a taxa continua muito alta. Então acho que esse é um grande entrave hoje para o desenvolvimento que a gente tem no nosso país. Não há dúvidas com relação a isso. E o IOF, né, que ontem foi derrubado,
pelo Congresso Nacional, era mais uma medida que aumentaria o custo do crédito, né? Então, inclusive para investimentos, que a gente muitas vezes fica a discussão, mas está privilegiando quem faz investimento, e o investimento é isento ou a carga é menor. Só que a gente só está olhando a ponta, de fato, aqui de quem investe naquilo esperando um retorno. Mas esse investimento ele é uma forma de financiamento da empresa. E ela que está fazendo aquilo, quem está investindo está correndo risco, mas aquilo talvez para ela seja muito mais barato do que ela pegar um crédito nos juros bancários. Então, a gente quando começa a ter esses pequenos aumentos, parece que é pouco, parece que aumentou pouco, mas a gente está aumentando o custo do crédito e, consequentemente, aumentando o custo do investimento ou impedindo, inibindo investimentos. E sem investimento, a economia não vai para frente. São alguns recados para encerrar, doutor, que seja o Congresso ou do que a gente tem conseguido observar para que o Brasil olhe de fato para esses problemas. A reforma foi um passo importante, né? Inclusive, conforme a análise de muitos especialistas, buscando ou essa simplificação, ou essa modernização, essa atualização que era extremamente necessária, comparando ou frente a outros países, né? Ou até a outros continentes, mas entendendo que políticas de governo acabam cada vez mais desafiando ou colocando como oponente direto uma eventual atualização que se busque do ponto de vista monetário, financeiro, tributário, né? A reforma tributária, eu brincava que quando comecei a dar aula, uns 14, 15 anos atrás, eu dizia que sempre escuto falar isso, eu acho que eu vou estar velhinho e não vai ter acontecido. Eu brincava que ia ter cabelo branco, eu já tenho um pouquinho, mas aconteceu, mas não tanto quanto eu imaginava. E eu não ia deixar enganar o ouvinte, falar que alguns tem. Essa câmera está muito boa aqui. Mas eu sempre dizia isso, e aconteceu. Foi a reforma ideal? Não foi, nenhuma reforma vai ser ideal, a gente sabe a dificuldade que a gente tem com o Congresso, com interesses distintos, que é natural que exista, mas a gente precisa também de outras reformas. Acho que a reforma administrativa é uma reforma fundamental para o nosso país hoje. A gente tem essa questão aí dos super salários, tem despesas completamente desnecessárias na máquina pública, não só no Poder Executivo, mas também no Poder Judiciário, no Poder Legislativo, é sempre importante a gente mencionar esses três, que a gente precisa avançar. A gente sabe a dificuldade, né, do Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas, Poder Judiciário, mas depois que a gente fez a reforma tributária, eu acho que a gente é capaz de fazer muita coisa, né? Era quase impossível pensar nisso, ela era importante, continua sendo, mas a gente agora tem que avançar para reformas de fato estruturais que não são de um governo ou de outro, mas que são de um país. Até eu sempre menciono, essa reforma tributária, embora tenha sido aprovada nesse governo, ela não era desse governo, não foi apresentada pelo governo, ela veio do Poder Legislativo, lá em 2019. Da PEC, inclusive de deputados que hoje são oposição ao governo atual. Então, o Congresso, em determinadas situações, ele sabe analisar que o país precisa de determinadas mudanças. Esperamos que assim continue para outras reformas que se façam necessárias. Não sei se eu estou sendo muito otimista, mas acho que é importante a gente pensar dessa forma. A própria questão da reforma da Previdência, né? Que já está ficando já está precisando de outra, né? Pois é. Doutor, para quem ficou interessado, olha, eu conversei aqui com o doutor Tortato, né, falando sobre esse aspecto tão importante, Alexandre Tortato, reforma tributária e aspectos ou prazos que já começam a valer de 2026 adiante. Doutor, para quem ficou interessado nesse assunto, tema, e quer acompanhar mais conteúdo, redes sociais, fique aqui à vontade para divulgar. Obrigado. Bom, tem meu Instagram, né, o Instagram do escritório, @TortatoAdvogados. Né, a gente divulga ali bastante coisa. Tem meu próprio Instagram também, @Alexandre Tortato, e a gente sempre está participando aí de eventos, fazendo divulgação, até aqui na imprensa. Acho que vocês têm um papel fundamental, né, de informar, levar essa informação, porque envolve todas as empresas, né, pequenos empresários, grandes empresários, e a gente sabe da audiência qualificada que vocês têm, então parabéns aí por trazer essa informação para todo mundo. Daí, eu que agradeço. Advogado Alexandre Tortato, mestre em Direito Tributário, conversando com a gente aqui no PAN News Curitiba. Obrigado, doutor. Obrigado. Vamos lá, seguindo 10h37. Na sequência, vamos falar sobre a aprovação de projetos da Câmara Municipal que autorizam empréstimos de R$1 bilhão para compra de ônibus elétricos e até geração de energia solar. Os detalhes no instante, agora 10h38.